Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria receber você. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez no canal e se você já está com a gente maratonando os Tete a Tetes, seja bem-vindo também. Que alegria ter vocês aqui. Gente, eu tô muito feliz porque eu sei que o Tete a Tete como um todo foi o Senhor que tem conduzido desde então. Inclusive as pessoas que estão sentando à mesa comigo. E eu quero dizer que essa foi mais uma conexão dos céus, em detalhes, porque vocês sabem que Deus é Deus de detalhes, tenho falado isso constantemente. Então eu gostaria que você desse boas-vindas à Carlota. Que alegria, pessoal, bem-vinda! Se Obrigada. apresenta para nós, quem é a Carlota? Meu nome é Carlota, eu sou mãe, sou serva e sou filha. Ai, que lindo, né? É tão bom falar que a gente é filha, né? Que alegria. Gente, eu vou dar um pequeno contexto, assim, de como nós nos conhecemos, porque eu acho que isso também tem tudo a ver com testemunho, porque Sim. os testemunhos do Senhor são lindos e agradáveis. E, gente, olha só que interessante, só para você entender o contexto. Existiu uma manicure que eu conheci há anos atrás, mas depois de um certo tempo, por ela não trabalhar mais no mesmo espaço, a gente acabou não se vendo mais. E aí eu conheci a mãe dela sem saber que era a mãe dela. E aí vai, conversa, vem. E um dia ela disse assim, pastora, eu quero te apresentar minha filha. Quando ela foi me apresentar a filha dela, eu disse, meu Deus, eu conheço muito a Lili, que legal, tal. Eu abracei, não sabia que era a filha dela. E aí ela disse assim, pastora, vai ter uma cliente minha, que ela é manicure, que vai te procurar. E aí, deixa Deus te conduzir. Foi bem assim que ela falou. Aí eu disse assim, tá, mas quem que é essa tua cliente? Daí ela disse assim, a Carlota, tá, ela vai te procurar. Eu falei pra ela te procurar. Disse, eu acho que ela já mandou mensagem pra mim, eu vou conferir. Nisso eu vou conversar com a Carlota, tudo mais, me apresentei. E aí eu chamei ela para um encontro de mulheres. E, gente, que incrível que o Senhor fez, porque no dia ela ia trabalhar, ela ia ter plantão. Meu, tem essa parte ainda, né? Gente, tem esse detalhe, muito detalhe. Ela ia ter plantão e não ia poder ir. Disse, não tem problema. O dia que der, a gente vai se encontrar, nem que seja um café, alguma coisa, a gente vai conseguir. E nisso, eu sei que a agenda de Deus é diferente da nossa, é isso que eu gostaria de falar pra você. E aconteceu de tudo que tu possa imaginar com a Carlota, na saúde da Carlota também, Sim. a ponto dela ficar em atestado e poder ir no dia do encontro de mulheres. Sim. Cara, foi muito doido. Chegando lá, olha só, chegando lá, conversa vai, conversa vem, e eu fiquei sem carro. E aí ela disse assim, tem lugar no seu carro? Tem, eu te dou carona, não tem problema. E aí ela me deu carona. Sabe onde ela morava, gente? No meu condomínio, meu Deus! E não só isso, esse trajeto foi tão de Deus que eu consegui ouvir a história da Carlota e tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, a ponto de hoje estarmos aqui para honra e glória do Senhor. Sim. Que alegria. E fui resposta das tuas orações, né? Com que tu orou pelos vizinhos e a gente nem sabia que era vizinho uma da outra. Tinha isso, é verdade. Porque assim, gente, a Igreja de Compaixão, ela está num propósito de oração desde o seu nascimento, que a gente estava colocando isso em oração desde o início dela, e todos os dias a gente ora juntos. Tem o grupo das 6 da manhã, o grupo das 23 horas e das 3 da manhã que a gente ora todos os dias juntos como igreja. E aí, na oração, eu senti dizer assim, gente, é tempo de nós nos posicionarmos e orar pelas nossas vizinhanças. Nós temos que orar pelos nossos vizinhos, porque hoje ninguém mais conhece ninguém. Vamos orar, vamos interceder para que os apartamentos sejam cheios do Espírito Santo, né? E aí, gente, você não vai acreditar. Aí ela era minha vizinha, e bem na semana que a gente estava orando pelos vizinhos. É verdade. Eu estava orando também. Eu tinha esquecido disso, que incrível tu lembrar. Caramba. E eu estava pedindo muito para Deus que Deus me enviasse uma igreja onde eu me sentisse acolhida, onde eu me sentisse amada, uma igreja menor, que não fosse tão grande, mas que eu me sentisse em casa. Acolhida. Uau. Mas vamos começar ali da infância. Como que foi a infância da Carlota? Então, pastora, eu vim de família de berço cristão, os meus avós eram diáconos, diaconisa, minha família toda da igreja, né? Eu passei a minha infância indo com a minha avó para a igreja, porque a minha mãe, ela é da área da saúde e ela trabalhava bastante, né? Porque a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade. E quem me criou a minha vida praticamente até a minha adolescência foi a minha avó. E a minha avó
Hoje ela não está mais viva, mas ela foi minha segunda mãe. E, e é basicamente isso. A Carlota, ela viveu na igreja, escutando a palavra. Os meus, as pessoas da minha família sempre me falavam de Deus para mim, minha mãe sempre falou de Deus para mim, mas nem todo o percurso da Carlota foi dentro da igreja. É bem assim, né? É o que eu falo. Filho de crente não é crentinho. A gente tem Não. que tomar uma decisão um dia na nossa vida, né? E é onde eu falei pra ela que a gente é muita semelhança nisso, porque filha de pastor, neta de pastor, mas também enquanto eu não tive o encontro real com o Espírito Santo, era como se tipo, eu vou porque eu tenho que ir. Não era uma coisa que é minha, Jesus é minha paixão, ainda não era. Eu não conhecia Jesus de fato, eu conhecia uma religião. Não sei se contigo foi assim, mas era isso. Eu sabia o pode e não pode, eu sabia todos os dogmas, mas eu não conhecia Jesus de fato. Era tipo, eu tenho que ir porque eu sou filha do pastor. Tipo assim, era mais ou menos isso. Eu ia mais assim para acompanhar minha avó, porque minha avó já era uma idosa. E a gente sempre foi a gente morava ali na Ponte do Imaruí. E a igreja era uma igreja muito próxima da nossa casa. E a gente ia andando. E eu ia com a minha avó, né? Que minha avó não dirigia mais. E aí só que era uma igreja que não sentia, não tinha amigos, né? Eu não sentia a presença de Deus. Enfim, né? Aí eu ia mais por obrigação. É isso. Eu acho que muitos jovens se encontram nessa situação, né? Inclusive, a nossa oração sempre foi: Senhor, nos dá jovens que são sedentos pela tua palavra, nos dá jovens e nos apresenta os jovens que precisam aprender a ser sedentos, né? Porque ser cristão não é chato, não é chato. As pessoas que às vezes não sabem como conduzir o jovem, às vezes fica perdido e tal. Então a gente tem essa visão muito aberta, assim, para tipo, vamos acolhê-los, vamos ouvi-los, vamos direcioná-los naquilo que o Espírito Santo tem. E eu vejo muita transformação em muitos deles, sabe? Graças a Deus, assim, Deus é tão bom que todos eles que passaram por nós, assim, eles entenderam o Evangelho. Sim. Não foi, tipo assim, uma religião onde pode... Não, cara, foi o Evangelho. E a partir disso, eles tiveram a vida transformadas e hoje estão seguindo seus caminhos. Então, isso pra nós, não tem o que pague isso, né? Com certeza. Mas aí entra a adolescência, a fase difícil. Me conta um pouquinho aí dessa parte. Aí eu tive a parte que a minha mãe saiu da igreja, minha avó ficou doente e não foi mais. E aí, aos 16 anos, minha mãe teve um encontro com os amigos de infância dela, e eles sempre foram de família de pastores. Ele era pastor, ele já foi cunhado da minha mãe. No hospital, do nada, se reencontraram e convidaram a minha mãe para ir para a igreja. E aí a minha mãe me convidou: não, tu vai, porque lá vai ter pessoas da tua idade, vai ter as jovens. E eu lembro que eu fui, né? E eu congreguei lá uns 2 anos. E hoje eu entendo que eu passei por lá, porque lá eu tive um encontro com Deus, eu me batizei, Deus me batizou em línguas, e foi um encontro muito bom. Mas não foi doloroso demais para mim, porque eu tive uma discipulação não tão boa, né, onde me fez tomar decisões ruins na minha vida. Eu fui mãe aos 17 anos, eu fui discipulada totalmente errada. Hoje eu vejo que isso não é bacana, né, mas por muito tempo, por passar dos anos, eu me perguntava: mas meu Deus, por que tu me colocaste lá? Foi lá onde eu mais sofri, me senti para baixo, me senti realmente assim, desacolhida mesmo, né? Enfim, ao longo da minha vida eu sempre me perguntei isso. E há pouco tempo atrás, Deus me mostrou que mas como tu me perguntas isso? Foi lá que tu me conheceste. Foi lá que tu tivesse o primeiro encontro. Eu precisei te levar lá para ter testemunho para contar hoje, né? E é basicamente isso. Uau, você conseguiu entender que era uma forja de Deus sobre a tua vida. Sim, porque ela me
isso que aconteceu no meu passado me fez ser a Carlota que eu sou hoje, madura, sabe o que quer em Cristo. Isso foi um ponto, eu digo que foi um ponto e uma vírgula para eu contar hoje, que eu estou aqui com vocês contando da minha vida, né? Então, é meu testemunho, né? Isso, como Deus fala, Deus, ele dá, ele deixa acontecer para que eu esteja aqui hoje contando para vocês um pouco da minha história. É porque durante o processo, ele dói tanto às vezes, né? E nos machuca tanto que às vezes a gente acha que não vai aguentar. Mas ao mesmo tempo, eu vejo sim que Deus, ele sabe a estrutura que ele nos dá. Sim. Ele sabe aquilo que ele vai nos dar lá na frente também, que às vezes a gente não entende agora quando está sofrendo, né? E aí você diz assim, Senhor, por que eu? Por que eu? E aí de repente vai, o tempo passa e você olha para trás e uau! Se eu não tivesse passado por aqui, isso aqui, ó, eu não ia conseguir, porque é muito maior do que aquilo ali. E aí depois tem uma coisa bem maior lá na frente que você precisa passar por isso aqui. Então, tipo assim, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem, nada foge do controle dele. E é isso que eu tenho falado, né? Nós estamos no mundo caído, então é óbvio que, e é isso que eu tento falar para as pessoas, é óbvio que a gente vai sofrer, vai ter enfermidades que não vão ser curadas e outras vão ser, vai ter coisas acontecendo que é injustiça sobre nós, são calúnias, são não sei o quê, vai acontecer sobre a nossa vida, porque no mundo tereis aflições, Jesus disse. Nunca foi assim, me conheça, tenha um encontro comigo que você nunca mais vai ter dores nenhuma. Não foi isso que Deus, isso não é a palavra de Deus, isso é qualquer outra coisa menos a Bíblia. A Bíblia diz, vocês terão aflições, mas, tem um mas. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, cara, e aqui, a Bíblia é tão maravilhosa que milhões de vezes diz assim, eu estarei com você. Eu estou contigo. Eu nunca te deixei, nunca, jamais te abandonarei. É nunca, jamais a mesma frase. Então, quando eu vejo isso, eu vejo esse amor que nos constrange a ponto de dizer assim, ok, tá doendo, mas eu sei que o Senhor tá comigo. E eu entrego o controle nas mãos dele, né? E eu lembro, passando aqui um filme na minha cabeça, pastora, eu lembro que foi um tempo de vergonha. Literalmente um tempo de vergonha, uma vergonha que eu dei para os meus pais, para minha família. Eu lembro que eu ia para a escola grávida. As pessoas olhavam para mim e eu falava, Senhor, eu não tenho nem vontade de estar grávida, porque eu fui abandonada. A pessoa me tirou da casa dos meus pais, me dando, dando o mundo para mim e me abandona. Eu falei, Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? E eu lembro assim que eu me sentia muito envergonhada. Muito envergonhada, de verdade. E eu tive muita vontade de me tirar a minha própria vida, e não só a minha, mas do bebê. E Deus falou, eu vou te dar uma menina, e essa menina eu vou te dar o nome de Emanuele. Que tem o significado Deus conosco. Aleluia. E eu falava, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? E a minha mãe, não, tu não vai tirar essa vida, porque foi Deus que me colocou. Muitas pessoas que me conhecem sabem que eu perdi uma irmã, e para mim foi muito ruim isso, que aos 12 anos a minha irmã faleceu, e era algo que eu pedia muito para minha mãe. Uma irmã que eu pudesse cuidar. E eu lembro que é como a minha irmã estivesse voltando. Porque a minha mãe não doou nada da minha irmã. E tudo que a Emanuele, hoje, quando ela nasceu, eu lembro que ela usou todo o enxoval da minha irmã, sabe? E é como se fosse eu tivesse dado alegria para minha mãe de novo. E hoje ela é a companheira realmente da minha mãe. E para ver o cuidado de Deus, que ele deu até um nome que era para ser, sabe? Tipo, e realmente, tipo, e o que você poderia dizer? Porque assim, as pessoas não estão escapes disso. E quem sabe existe alguma jovem, uma adolescente passando pela mesma coisa que você passou, por isso, tudo que tu acabou de me contar. O que você diria para essa jovem? O meu maior medo era a minha mãe me colocar para fora de casa e não tivesse abrigo. Mas Deus mostrou para minha mãe um acolhimento, que ela sempre falou para mim na minha infância.
e para as amigas dela. Meu Deus, se a minha filha engravidar um dia, eu vou colocá-la para rua. E esse era o meu maior medo, que ela me colocasse para fora de casa e não tivesse onde me abrigar, aonde ir, né, O que eu vou pastora? fazer? O que eu vou fazer? Acredita que você é uma escolhida. Tudo que você está vivendo é um propósito de Deus na tua vida. Deus está te moldando. Deus está da tua vivência, do que você está vivendo hoje. Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. E hoje, para mim estar aqui hoje, eu nunca me imaginei estar dando uma entrevista da minha vida. É como as minhas vestes tivessem sido tiradas e eu estivesse exposta para vocês hoje aqui. Eu digo, não desista, Deus é contigo. E aí houve um tempo, né, interessante a gente falar sobre isso, onde a Carlota não sonhava mais, onde a Carlota já tinha perdido as esperanças, a fé dela já estava muito debilitada. Eu gostaria de que você contasse um pouquinho dessa parte e dizer aquilo que Deus começou a ministrar no seu coração. Eu tive afastada de Deus durante 13 anos. 13 anos. Onde eu ia para a igreja e eu não sentia. Eu ia para a igreja para sentir Deus e eu não conseguia sentir a Deus. Eu falava, Senhor, eu preciso perdoar, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Como que eu vou fazer isso, Senhor? E eu ia para a igreja e Deus falava comigo, Deus usava profetas para falar comigo. E eu sabia que era Deus falando comigo, porque eu, Carlota, hoje, não era nem para me estar viva. Eu nasci, tive um problema na minha infância e onde realmente Deus me tirou daquilo e hoje eu tô aqui contando o meu testemunho, né? Então, por 13, eu não lembro se é 13 ou 14 anos que fazem que eu tive afastada literalmente de Deus. Foi o momento mais turbulento da minha vida. Onde eu tive um outro relacionamento. Foi um relacionamento hoje que eu digo que foi um aprendizado, sim, né? Deus me fez passar por aquilo para saber o tipo de casamento que eu quero ter hoje. E eu tive um filho nesse casamento, o Anthony. E eu tive um casamento muito conturbado, onde o meu ex tinha um problema com dependência química, era violento. Não era uma família cristã, né? Eu digo que o jugo era desigual. Por mais que eu estivesse afastada, eu sempre senti que Deus estava comigo naquele lugar. Porque a minha mãe nunca parou, todos os dias, ela sempre orou por mim. Sempre, sempre de verdade orou por mim e pediu realmente que eu voltasse para Deus. Só que Carlota não conseguia voltar para Deus, né? Eu era sempre aquele quase, e nunca conseguia romper, né? E aí eu tive que passar por isso, onde tive anos, né, casada, e onde aconteceu fatos, onde eu fui traída, onde aconteceu fatos que realmente eu me posicionei. Eu lembro que eu fui do meu pastor da igreja, eu falei bem assim, pastor, é pecado me divorciar? Aí ela bem assim, porque para mim era muito, casamento sempre foi muito importante, né? Eu fui criada nesse meio dizendo que casamento era para sempre. Aí era aquele vai e volta, termina e volta, até teve um dia que eu falei assim, não, eu não quero mais. E aí eu lembro que eu falei pro pastor e ele falou assim, não, Carlota, o que tu tá vivendo já era para te ter acabado, já faz muito tempo, isso daí não é de Deus. E aí onde eu pedi o meu divórcio, onde foi um processo bem conturbado, porque divórcio não é um pouco fácil, mas foi onde o momento que eu sempre quis voltar para Deus e nunca consegui. Só que Deus tem os seus meios, né? E como foi esse meio? Esse meio, pessoal, foi assim, literalmente, eu tive um problema na coluna, né? Eu tenho hérnia de disco. Eu tive problema no nervo ciático, onde eu tive literalmente, Deus me colocou dentro, assim, em cima de uma cama, onde eu sentia fortes dores.
Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Muitas pessoas me levando para um mau caminho, um caminho que hoje eu vejo que ia ser muito a minha perdição, né? E aí, nesse acontecido, Deus falou: não, tu não vai. E eu disse: como assim não vou, Senhor? Não, tu não vai. Eu disse: não, eu vou sim. Aí, literalmente, eu não consegui andar. Gente, eu não consegui andar. Foi feito um bloqueio na minha coluna, onde não deu muito certo. Eu fiquei sem a movimentação da minha perna direita. Eu senti Totalmente dependente, né? totalmente dependente de Deus. E Deus me fez me colocar na cama. Deus me colocou na cama. Deus fez minha mãe, minha filha, eu precisar de pessoas para me dar banho. Eu sentia fortes, eu tomei por muito tempo morfina, fortes medicações. E eu fui cuidada, literalmente, né? Por Deus. Aí foi aonde Deus me tratou. Porque eu falei: Senhor, eu sinto uma dor muito forte. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu sempre falei: Senhor, eu quero encontrar uma igreja, eu quero me estabelecer em Ti, eu quero ativar o meu ministério, que até Deus me dorme já o meu ministério também, que hoje eu entendo qual é, né? Que eu entendo que ciclos se encerram para começar outros, né? E aí, eu lembro que eu pedia muito para Deus, e a minha mãe colocava ministração no meu quarto, culto. Eu via muito David Leonardo, e aí eu via muito, né, essa pregação dele. E aí eu orei literalmente para Deus e falei: Senhor, eu preciso, me mostra. Eu chorava, me quebrantei literalmente para Deus. E aonde eu precisei fazer as minhas unhas, porque as minhas unhas são encravadas. E aí eu fui no salão onde eu faço meu cabelo, com a Giovana. E aí eu perguntei para a filha dela, que eu já conhecia, a Lili. E aí eu perguntei pra Lili: tu tem um horário pra me fazer minhas unhas? Ela disse: sim, tem. E aí eu comecei a fazer minha unha com ela. E aí onde a pastora comentou no início aqui, que aí eu falei pra ela: ai, Lili, eu sinto que eu preciso de uma igreja, eu quero mudar. Só que isso, aí que tá a chave. Eu me posicionei diante de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero ser uma crente, mas crente de verdade. Eu quero ser uma crente que as pessoas vejam o teu brilho em mim. Aí eu lembro assim que eu falei: o que tu queres que eu te faça? Aí ele falou pra mim bem assim: tira o Tinder, tira as músicas do mundo que tu ouve, que eu sempre fui muito do louvor. Eu sempre fui muito do louvor. É onde eu sinto Deus me tocar. E aí, e ele foi me conduzindo. Eu falei: o que mais que tu queres que eu faça? Tuas amizades. Tu vai trazer, tu vai resgatar pessoas para mais pessoas que são para mim também. Você vai abandonar aqueles que te fazem se desviar de mim. E tá bom, Senhor. Tu vai tirar pessoas do teu Instagram, tu vai fazer uma limpa no teu Instagram e tu vai tirar pessoas do teu WhatsApp. Eu estou bom. Foi uma renúncia. E eu contando isso pra minha manicure, eu lembro que a Lili falou bem assim: amiga, pra te conseguir, tu precisa de uma cobertura espiritual. E eu falei: amiga, onde? Aí eu lembro assim que a Gil, a gente sempre me tratou muito bem, ela é muito amorosa, e ela sempre me fez cafezinho. Ela disse assim: amiga, eu tô indo pra igreja. Daquela música, as melhores coisas das vidas são coisas. E olha, pastor Diego, da pastora Pri, eu disse. Aí onde a Lili falou, comentou, eu disse: por que tu... Ela me disse pra mim: amiga, por que tu não chama a pastora Pri pra um café? Eu falei assim: ai meu Deus, e agora? Será? Aí eu, tá bom. E aí eu fui, eu lembro assim que eu saí do salão e fui pro carro e falei assim: Senhor, meu Deus, como que eu vou falar pra pastora? Como que eu vou chamar a pastora? Ela nem me conhece. Ela não me conhece, mas eu já conhecia, assim, ela. Porque eu já tinha ido, né, numa outra igreja que a senhora congregava. Sim. E aí, eu lembro... Mas
A gente nunca conversou. Sim, Nunca. pois é, eu não lembrava. Nunca conversou. E aí tá bom, ela não me conhece, mas eu vou dar o primeiro passo. E eu lembro que eu peguei meu celular e eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu nem lembro, assim, o que eu falei. Eu disse assim, pastora, eu precisava tomar um café contigo, porque Deus me falou isso e era isso, né? E aí eu lembro assim, e aí eu lembro a pastora me falando, ai, terça-feira, só tinha terça-feira. Aí terça-feira eu tava trabalhando. Foi uma coisa assim. Aí ela disse, mas assim, ó, a gente vai ter um café na sexta, né, à noite. uma janta de mulheres. Eu falei, meu Deus, pastora, eu não vou conseguir, porque o meu atestado vai acabar e eu vou voltar a trabalhar. Bem nesse dia, exatamente. Só que aí Deus é tremendo. É domingo mesmo. Não! E aí eu recebo bem assim uma mensagem da minha empresa falando do hospital onde eu trabalho, falando bem assim, Carlota, tu não vai poder voltar porque tu vai ter que passar pelo médico do trabalho. Tá bom. Aí eu falei, meu Deus, tu és maravilhoso. Eu falei assim, muito obrigada, porque eu queria muito ir nesse jantar. Pastora, eu ainda posso? Pode! Assim. Ai, foi muito lindo o que Deus fez ali. Foi muito lindo. E Deus me colocou na mesa com pessoas que deveriam estar. E aí eu fui convidada para ir na igreja, aí eu fui para a igreja, e aí eu lembro que aí eu comecei no FP, eu fui primeiramente eu fui para um FP, que eu fui muito, muito bem recebida, mas até no momento Deus falou para mim, fica, mas aí depois eu fui convidada para ir para outro FP, aí eu disse, não, o teu lugar é aqui. Eu disse, tá bom, Senhor, então eu vou ficar aqui. Só que nesse meio do caminho, até minha fé foi ativada. Eu tive uns sonhos muito grandes, né? E eu lembro que eu falava para Deus, o meu maior sonho sempre foi ter minha família. Sempre foi o meu maior sonho. Ter a família que meu pai e minha mãe não tiveram. Eu falei, não, Senhor, eu quero quebrar essa maldição da minha família. Amém. E por 2 anos, fotos estavam no meu WhatsApp, na minha galeria, não é WhatsApp, não, na galeria do meu celular. E eu não fazia o meu mural dos sonhos. Eu não fazia. E eu passei por um processo de coach em 2017, onde eu sabia que o mural dos sonhos era muito importante para te ver, visualizar e realmente acontecer as coisas, né? Onde eu aprendi. E aí eu comecei eu comprei um curso onde falava sobre era sobre uma médica que ela era cristã, 2 irmãs, e são cristãs, e que elas fizeram uma jornada de feminidade. Que a mulher tinha que ser que ela tinha que, antes de encontrar, ela tinha que ser. Uau. E dentro desse episódio, chegou no mural dos sonhos. E aí eu fiquei protelando. Eu cheguei, eu lembro assim que eu cheguei do trabalho, eu peguei meu computador e eu fui realmente ver esse episódio. E aí eu lembro assim, pastora, que foi o mural dos sonhos. Eu falei assim, não, de preguiça, tu não vai me conter. Eu vou pegar, eu vou sentar, eu vou imprimir essas fotos sim. E aí Deus foi me mostrando outros sonhos. E aí eu disse, tá bom, Senhor. Aí comecei, eu não tinha cartolina no dia, eu fui comprar a cartolina. E eu disse, não, Senhor, então eu vou fazer com excelência. E aí eu falei, aí comprei aquela tesoura de picotar. Eu lembro assim, vou comprar caneta colorida pra fazer uma coisa bem bonita. Aí eu lembro assim que eu sentei e eu falei, meu Deus, agora que eu vi que meus sonhos são tão grandiosos, eu falei, meu Deus, como que isso vai acontecer nos dias de hoje, na minha realidade de hoje, né? E eu falei assim, e eu orei, eu lembro que eu orei, e eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, eu não sei nem as datas. Eu falei, calma. Eu lembro que eu tava no momento de oração, eu tava fazendo esse mural à noite, e eu tava no momento de oração às 11 horas da noite, é o momento o momento que eu tenho com a igreja, e eu tava fazendo. Eu lembro que eu tava escutando, eu tava orando, eu falei, Senhor, tu me dá as datas, eu não sei nem o que eu vou colocar nisso aqui é uma mera imagem, mas eu não sei nem o que tu queres que eu sonhe.
E eu veio uma palavra assim, antes de tu sonhar, eu sonhei por ti. Uau. E aí eu falei, Senhor, me dá datas. E aí eu lembro que eu fui colocando, fui escrevendo datas. E quando chegou no meu casamento, eu disse, Senhor, o que tu vai fazer? Eu só peço que seja um homem de Deus. Que o meu propósito se una ao dele. E aí eu lembro que a minha mãe foi varrer a casa e ela olhou pra mim e ela falou assim, pra que tu quer casar? Eu falei, mãe, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de realizar sonhos. E ela falou, meu Deus, minha filha, mas esses sonhos são tão grandiosos. Eu falei bem assim, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E eu lembro assim que Deus me levou no Instagram e me mostrou. Para muitos hoje conhecem a jornada do Wesley, foi uma jornada de muita coragem. E eu lembro assim que ele contando o testemunho dele que achou a esposa dele, a noiva dele. E aí aquilo ali me impulsionou, eu disse, meu Deus, eu tava muito... Eu lembro assim que cada dia que ele postava um episódio, eu torcia, não, eu tenho certeza que ele vai encontrar uma mulher de Deus. E eu sempre falava, e eu torcia por ele. Eu falava, não, ele vai encontrar, ele vai ter um momento dele, porque ele tá se disponibilizando para Deus. O testemunho dele de fé vai mover outras pessoas como me moveu. Me moveu. E eu ainda falei, e eu lembro que eu dei um grito dentro de casa, eu falei, mãe, olha só, Wesley conseguiu a esposa dele, olha só. E aí eu rindo, assim, eu lembro que eu ria. E aí Deus me falou bem assim, faça uma aliança comigo. Amém. E hoje essa aliança que tá aqui, eu comprei essa aliança, Deus me levou no shopping. E pra perguntar, pessoal, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu falei, porque eu tô vendo sobre a dependência de Deus, que eu estou no INSS. E eu lembro assim que Deus falou, essa é a minha aliança contigo. Antes de tu fazer uma aliança com teu noivo, tu vai fazer uma aliança comigo. Amém. E eu falei, então tá, Senhor, então eu vou comprar a melhor aliança e eu vou colocar o teu nome aqui. E eu fiz essa aliança com Deus. E eu lembro eu lembro que quando eles foram contar, a Priscila foi contar o momento dela, que também foi o momento deles onde se encontraram, o momento dela de solteira, enfim. Eu lembro que ela falou bem assim, é sobre atos proféticos. E eu falei bem assim, tá bom, gostei desse ato profético. Também vou fazer minha unha profética. Eu digo que a minha unha profética, minha unha tá aqui hoje, uma unha de noiva. Que eu falei, Senhor, eu vou fazer essa unha até o meu noivo me comprar. Amém, amém, eu creio nisso. E isso foi ativando não só a minha fé, mas a fé das pessoas que comigo estão. Porque a Lili, ela só olhou pra mim, mas como assim? Tu vai fazer a tua unha de branco? 1 ano? Eu falei assim, sim, vou fazer minha unha de branco 1 ano. É um ato profético meu, Amém. Deus. Amém. Não sei por quê, porque Deus tem meios. Deus tem os meios dele, Amém. né? Então, Deus me usou nessa parte também para ativar os meus sonhos, aquilo que eu não estava mais sonhando. Eu não sonhava mais essa história, eu deixava, sabe que deixa a vida me levar? Era a vida da Carlota, deixa a vida me levar. E aí eu disse, não, Senhor, os meus sonhos tu sonhaste antes e tu vai realizar para me contar testemunhos. Amém, eu creio nisso e é bem isso mesmo. Tem muita gente que parou porque a vida foi tão dura que ela disse, não adianta, não dá nada, não dá certo. Então, tipo, é bem isso mesmo, Deus ativa a fé. E olha só, mais um testemunho, né, que as pessoas hoje olham pra Carlota e dizem assim, tu tá com um brilho diferente, você tá reluzindo, Jesus, eu não sei o que tu tem de diferente, mas Deus tá reluzindo. E eu gostaria de ler com você um texto que tá lá em Salmos 17:8, que nós duas estamos dizendo assim, é o nosso texto. Sim. Porque ela chegou dizendo, o meu texto, só que esse também é o meu texto. Daí a gente, então vamos dizer que é nosso? Então vamos lá. Então o nosso texto está lá em Salmo 17, versículo 8, que diz o seguinte, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me às sombras das tuas asas. Por que esse versículo? Porque Deus, todo momento, Deus me... Eu sabia que era Deus falando comigo quando um profeta ia falar comigo, ele falava, estou eu, Deus, te protejo como a menina dos teus olhos. Tu é algo precioso para mim. Eu sempre ouvi aquilo dali e eu gravei, eu tenho esse versículo gravado em mim. E eu falei, é onde Deus cuida de mim, onde Deus fala comigo, né?
Então, em toda a Sim. tua trajetória, se a gente pegar desde a sua infância, da sua adolescência, no tempo de escassez e de longe do Senhor, até essa restauração, a gente viu que Deus estava te guardando. E você foi a menina dos olhos dele e vai continuar sendo em nome de Jesus. E eu creio que esse episódio vai ser só o primeiro para a gente Sim. contar essa unha profética, as coisas fluindo, as coisas acontecendo. Eu sei que nós vamos testemunhar isso para a honra e glória do Senhor. Sim, Deus me deu até uma data, né, É, pastora, que amém, que a amém, pastora amém, sabe, amém. mas Vamos orar por isso e eu creio que nós vamos testemunhar, inclusive, a data. glória a Deus. Amém. Aleluia. Carlota, eu quero te agradecer pela tua coragem. Você foi forte, corajosa em expor, igual você falou, né? Estou despida aqui, é bem isso. Mas quando a gente né, tem esse momento de se despir para que alguém ouça e volte a sonhar, a gente já cumpriu o nosso propósito. Se uma pessoa for tocada pela fé que agora vai estar ativada lá, já foi cumprido o Amém. propósito. Se uma só pessoa for tocada, acredita nisso? E Acredito. eu creio nisso também, em nome de Amém. Jesus, que você possa continuar levando o evangelho e o amor de Jesus por onde você passar. Você é uma Amém. mulher incrível, eu sei que todos esses ciclos vão ser acabados aqui, porque você hoje é uma mulher consciente daquilo que o Espírito Santo tem para tua vida. Em nome de Jesus, eu Glória a creio Deus. nisso. Amém. Amém? E eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Obrigada por esse espaço incrível, a Imobiliária Drummond. Hoje a gente está aqui no Green Office, aqui na Pedra Branca. Que alegria poder gravar nesse lugar tão lindo. Você não tem ideia, você só tá vendo a mesa. Você não viu nem o espaço. Então vem aqui, toma um café com ele, já vê as coisas aqui com ele. Eu quero agradecer a Natália, que foi essa ponte para que isso acontecesse. Obrigada. E quero agradecer também todos os nossos patrocinadores. Sem vocês, isso não seria possível continuar. E eu agradeço de coração a Tayana, que faz meus cabelos, a Brenda, que faz minha unha, e a Kellen também, que me ajuda. Gente, todas vocês, a Leste Boss, que hoje eu tô sem, mas ela sempre tá ofertando a minha vida. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Claro, né? Pontes Filmes também, que tá aí filmando a gente toda a gravação. Obrigada. E obrigada a você que assistiu até aqui. E eu te digo uma coisa. Deus abençoe você. E até Amém. o próximo Tete a Tete. És o autor de maravilhas, antes que houvesse dia, tu és atemporal. Resposta antes da pergunta, essência da existência, não há outro igual. Tu vistes o meu embrião, formaste cada parte do meu ser. O medo não vai me conter. Ao céu ou à profundeza me lançar, se nos confins da terra for morar, tua mão ali vai me amparar. Tudo é possível, pra ti não há limites. Da minha vida tu tens todo o controle. Teu plano é perfeito em cada detalhe. Quando não entendo, vou viver milagres. Tu vistes o meu embrião, formaste cada parte do meu ser. O medo não vai me conter. Ao céu ou à profundeza me lançar, se nos confins da terra for morar, tua mão ali vai me amparar. Tudo é possível, pra ti não há limites. Da minha vida tu tens todo o controle. Teu plano é perfeito em cada detalhe. Quando não entendo, vou viver milagres.
Pra ti não há limites. Da minha vida tu tens todo o controle. Teu plano é perfeito em cada detalhe.